Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma videoaula. Depois de aprender um pouco sobre o surgimento e a evolução da linguagem Java ao longo dos anos, tá? E depois de ver onde fazer o download do NetBeans juntamente com o JDK, partindo do pressuposto que agora vocês já têm aí o NetBeans instalado, a gente vai criar, na verdade, o nosso primeiro projeto dentro do NetBeans, nosso primeiro projeto em linguagem Java, tá? Então eu vou abrir aqui o meu NetBeans, tá? Ele já está aqui aberto. E para criar um novo projeto, a gente vai vir aqui em Arquivo, Novo Projeto. Ele vai abrir esse assistente aqui e ele vai mostrar para mim aqui no quadro categorias todas as opções que eu tenho para minha instalação do NetBeans. Então aqui eu tenho a possibilidade de criar projetos em Java, JavaFX, HTML, JavaScript, Maven, PHP, tá? Então eu tenho diversos plugins instalados aqui com compatibilidade com outras linguagens. Se você tiver instalado a versão básica lá do NetBeans, provavelmente você vai ter acesso apenas a um conjunto mais reduzido, tá? Mas esse linguagem Java aqui com certeza vai estar aparecendo para você. Então, quando a gente for criar aqui um projeto do NetBeans, né, para a gente trabalhar com o Java SE, a gente vai marcar sempre a primeira opção, que é a opção Java, e em projetos a gente vai selecionar a opção Aplicação Java, tá? Clicar em Próximo. Nessa segunda janela, a gente vai ter aqui algumas informações importantes, como por exemplo, o nome do projeto que a gente quer criar. Tá? Então eu tenho que dar um nome para o projeto Java que eu estou criando. E eu tenho que definir aqui qual é a localização do projeto. Tá? Quando a gente instala o NetBeans, automaticamente, né, durante o processo de instalação, ele vai lá na pasta documentos, né, nos meus documentos, e cria uma subpasta chamada NetBeans Projects, que é justamente a pasta que ele indica para hospedar todos os projetos que a gente for criando aqui dentro do NetBeans. Ok? Obviamente, você pode clicar aqui em procurar e escolher uma outra pasta para poder gravar, né, para poder salvar o projeto que você está criando, beleza? No meu caso aqui, eu vou deixar esse projeto sendo criado dentro do NetBeans Projects mesmo, beleza? Eu só vou alterar o nome dele aqui para aula 1, tá? Aula 1 sem espaço, sem caracteres especiais, tá? Essa aí é uma dica que eu já deixo para vocês. Sempre que for criar o seu projeto, tá? Primeiro caractere maiúsculo e evitem a utilização de espaços e de caracteres especiais, beleza? Aqui em pasta do projeto, vocês vão verificar que ele vai criar uma subpasta com o mesmo nome do projeto e vai colocar essa subpasta dentro do NetBeans Projects, tá? Então, se eu deixei definido aqui em cima aqui, a pasta do meu projeto é o NetBeans Projects, ele vai salvar dentro dela uma subpasta com o nome do meu projeto, tá? Muito bem. Clico no finalizar, ele vai criar aqui para mim, aqui do lado, tá? Vocês vão ver que ele vai ter aqui o aula 1, que é o meu projeto. Essa xícara de café indica que é um projeto escrito em linguagem Java. E aqui dentro eu tenho o pacote de códigos fontes e as bibliotecas que eu quero importar para dentro do meu projeto, tá? Por enquanto a gente vai se ater apenas ao pacote de códigos fonte. Uma informação importante: sempre que a gente cria um projeto dentro do NetBeans, automaticamente, tá? Ele cria um pacote com o mesmo nome do projeto, só que tudo minúsculo. E dentro desse pacote ele cria uma classe com o mesmo nome do projeto. Então vocês vejam que ele criou aqui a classe aula1.java, tá? Essa classe que ele cria é a classe principal da aplicação. Ou seja, sempre que eu executar o projeto aula1 como um todo, tá? A primeira coisa que ele vai executar é a classe principal. E a classe principal está definida aqui, que é esse aula1.java. Daqui a algumas aulas eu vou ensinar para vocês como alterar a classe principal da sua aplicação, né? Caso você deseje, beleza? Agora então aqui a gente tem, ó, o arquivo já aberto, o aula1.java. A gente tem aqui o código desse arquivo, tá?
E a gente tem aqui do lado esquerdo essa aba projetos, né, onde a gente consegue ter a organização toda do nosso código. Tá? Eu vou minimizar aqui essa parte para o código, para a gente poder trabalhar de uma forma melhor aqui nessa tela. Ok? Então eu tenho aqui a declaração da classe, public class aula 1, né? Ele criou uma classe com o mesmo nome do projeto, beleza? Dentro dessa classe, ele criou aqui esse método, public static void main, tá? Esse método é o método principal da classe. Então, qualquer classe que você criar dentro do Java e dentro dessa classe você criar um método public static void main, significa o quê? Que quando você executar o arquivo dessa classe, o que ela vai executar? Ela vai executar o método main, que é o método principal. Tá? Ele entende que o nome ser main, tá, indica que é o método principal. Então, se eu tenho uma classe, tá, e essa classe minha tem 10 métodos, tá? Além do método main, ela tem mais 9 métodos. Quando eu for executar essa classe, ela já sabe, tá? O compilador já sabe que ele tem que executar o método principal e não nenhum dos outros 9 métodos, tá? Então, sempre que eu tiver uma classe e eu tiver o método main, esse método automaticamente, né, esse public static void main, é o método principal da minha aplicação, tá? Se você relembrar, né, lá da linguagem C, você tinha lá o void main também, que era a função que fazia com que o seu algoritmo, né, o seu código escrito lá na linguagem C, fosse executado. Tá? O princípio é o mesmo aqui quando a gente vem para a linguagem Java. Tá? Muito bem. Bom, aqui, assim como as principais linguagens em que vocês devem conhecer, o barra barra ou o barra asterisco indica código comentário, tá? E esse código comentário, obviamente, ele não é executado, tá? Então ele serve apenas para a gente fazer alguma anotação, colocar alguma informação importante com relação ao código que sucede ou antecede aquele comentário, tá? Mas obviamente ele não vai ser entendido como a parte lógica do código e, portanto, ele não vai ser executado, beleza? Eu vou excluir aqui então. E dentro desse método aqui, eu vou fazer o primeiro comando, tá? Geralmente, qual é o primeiro comando que a gente coloca quando a gente está aprendendo uma linguagem nova, tá? É o código Hello World, ou seja, eu quero imprimir em algum lugar, tá? Eu quero executar esse arquivo, né? Eu quero executar esse código e quero que ele imprima para mim na tela em algum lugar a mensagem Hello World, ou Olá Mundo, tá? Como que eu faço isso? Ó, eu escrevo aqui system.out.println, tá? E aqui dentro, entre aspas, eu coloco Hello World. Beleza? Esse código aqui, ó, ele imprime, tá? No console de saída a mensagem Hello World. Então, sempre que você quiser imprimir no console de saída, né, da aplicação alguma mensagem, o valor de uma variável, enfim, qualquer coisa, você vai utilizar esse comando aqui, ó, system.out.println, beleza? Uma informação importante que eu deixo para vocês aqui é que a linguagem Java, ela é case sensitive, ou seja, ela faz distinção do S maiúsculo para o S minúsculo. Então, esse S aqui, ele é diferente desse S aqui, tá? Então, se você vem aqui, por exemplo, e tenta escrever esse comando com o S minúsculo, ele vai dar um erro, tá? Quando eu clicar nessa lâmpadazinha aqui, ele vai entender que eu estou querendo chamar uma outra classe que se chama System com o S minúsculo, beleza? Então, fique atento porque a linguagem Java diferencia caracteres maiúsculos de caracteres minúsculos. Ele entende que são dois códigos diferentes. Então, nesse caso aqui, o S tem que ser maiúsculo. Beleza? Bom, como que eu faço para executar esse código que eu acabei de criar? Tá? Eu tenho algumas formas. Por exemplo, eu posso voltar aqui, ó, a minha aba projetos, eu posso vir aqui em cima do arquivo aula 1, botão direito e clicar aqui em executar arquivo, tá? E aí ele já até me dá o comando, ó, Shift F6. Então sempre que eu quiser executar o arquivo que está aberto aqui no NetBeans, é só eu pressionar as teclas Shift e F6, tá?
Então eu vou pressionar aqui o Shift F6. Vocês vão ver que ele abriu aqui para mim, ó, o console de saída. E vocês vão ver que ele imprimiu aqui o código que eu criei, né? Qual foi o código? Hello World. Tá? Então, bem simples. Se eu quiser executar não o arquivo que está aberto, mas eu quiser executar o projeto como um todo, tá? Eu venho aqui em cima do projeto e não mais do arquivo, botão direito, tá? E venho em executar. Beleza? Caso você não queira ter que vir aqui toda hora, botão direito executar, é só você pressionar a tecla F6, tá? Então, o Shift F6 executa o arquivo que está aberto e o F6 sozinho, ele vai abrir o projeto, né? Ele vai executar o projeto como um todo, beleza? Então, eu vou apertar aqui o F6 e ele vai mostrar aqui para mim a mesma coisa, tá? Por que ele mostrou a mesma coisa? Porque quando eu executo o projeto como um todo, através da tecla F6, ele vai executar o quê? Ele vai executar a classe principal. Qual que é a classe principal? Aula 1. Dentro dessa classe principal, ele vai executar o método principal. Qual é o método principal? O método main. Então, ele vai executar aqui o Hello World. A partir do momento que eu tiver aqui, dentro do meu projeto, vários arquivos, vários pacotes, né? Várias classes criadas, tá? Aí o Shift F6 ele vai fazer bastante diferença do F6 sozinho, tá? Porque o Shift F6 executa o arquivo, a classe que está aberta, e o F6 executa o projeto como um todo. Beleza? Muito bem. Voltando aqui no nosso PowerPoint, tá? Ele tem aqui tipos de dados. Então o Java fornece um conjunto de tipos de dados pré-definidos, tá? Esses tipos podem ser primitivos ou básicos, para manipulação de valores. Esses dados podem ser numéricos, inteiros, reais, caracteres ou lógicos, tá? E aí temos uma tabelinha aqui com exemplos, ó. Então, se eu quiser criar uma variável do tipo inteiro, eu vou utilizar aqui o int. Se eu quiser criar uma variável que aceita valores números reais, eu vou criar uma variável do tipo float ou do tipo double. Se eu quiser criar uma variável que aceita um caractere, qualquer caractere do teclado, eu vou criar uma variável chamada, uma variável do tipo char. Se eu quiser criar um conjunto de caracteres, tá, eu vou utilizar aqui o string. Aí esse string ele não é mais um tipo primitivo, ele é uma classe pré-implementado dentro da linguagem Java que possibilita eu manipular uma cadeia de caracteres de uma forma bem simples, tá? E eu posso ter também valores booleanos. Eu vou utilizar aqui o tipo de dado boolean. O que é um tipo de dado booleano? É uma variável que só aceita dois tipos de valores: ou verdadeiro, o true, ou falso, que é o false, tá? Então, se você quer criar uma variável que aceita o verdadeiro ou falso, você vai criar uma variável do tipo boolean, beleza? No próximo slide aqui, a gente tem variáveis e constantes, tá? Então aqui, a linguagem Java é fortemente tipada, ou seja, sempre que se for criar uma nova variável, deve-se informar o tipo de dado que essa variável aceitará, tá? Se a gente vai para outras linguagens, como por exemplo Ruby, Python ou PHP, que são linguagens fracamente tipadas, dentro dessas linguagens a gente não precisa informar qual é o tipo de dado da nossa variável. Basta você criar a variável pelo nome. A partir do momento que você atribuir um valor a essa variável, ou seja, você for lá e salvar efetivamente um dado dentro daquela variável, ela vai se comportar de acordo com o valor que ela recebeu. Então, se ela recebeu um valor int, ela se comporta como uma variável do tipo int. Se ela recebeu um valor do tipo double, ela se comporta como uma variável do double. Se ela recebeu um boolean, né? Se ela recebeu true, por exemplo, ela vai se comportar como uma variável booleana e assim por diante, tá? Então a gente tem linguagens fracamente tipadas, onde a gente não precisa informar o tipo de dado, e temos outras linguagens como linguagem C, linguagem C Sharp, linguagem Java, dentre outras, que são fortemente tipadas, ou seja, a gente tem que informar qual é o tipo de dado que aquela linguagem vai qual o tipo de dado que aquela variável vai aceitar, beleza? Então aqui a gente tem a declaração de uma variável do tipo int, né, o int x. A gente tem aqui o char a, que é uma variável do tipo caractere.
A gente tem aqui, ó, um exemplo de criação de 3 variáveis inline, né, numa única linha. Então, se eu quero criar 3 variáveis inteiras, eu não preciso colocar int w, depois na outra linha int y, depois na outra linha int z. Eu coloco int e aí eu separo as 3 variáveis que eu quero criar por vírgula. Automaticamente ele já vai criar aí sem maiores dificuldades, tá? Além disso, eu tenho aqui, ó, a criação de um double valor, tá? E aqui é um exemplo de declaração de uma variável já atribuindo valor, tá? Então, por exemplo, double valor igual a 10.50, tá? Então, se ele é double, ele aceita casas decimais. No caso aqui, o caso decimais é separado por um ponto. E o string nome Rafael é a declaração de uma variável e atribuição de valor de string. Lembrando que string, né, ela sempre deve estar contida entre aspas. Beleza? Então aqui já tem a informação. Muito bem. Saída de dados, né? A gente tem o systemout.println, imprimir algum tipo de saída na tela, texto, variável, etc. Eu já mostrei para vocês. Inclusive a gente já fez aqui o systemout.println hello world, tá? A classe nativa system auxilia em diversos procedimentos corriqueiros, dentre eles a entrada e a saída de dados. No caso aqui é saída de dados, tá? Porque a gente está imprimindo. Então a gente não está fornecendo um dado para a aplicação. É a aplicação que está externando algum tipo de mensagem. Então a gente tem um processo aqui, um procedimento de saída. Beleza? Muito bem. Se a gente quiser fazer então a entrada de dados, ou seja, imputar via teclado algum tipo de informação para ser processada dentro do algoritmo. Como que a gente vai fazer isso? Para ler algum tipo de dado do usuário, pode-se utilizar a classe nativa scanner, passando como parâmetro o objeto system.in. Então, voltando aqui no NetBeans, tá? A gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou criar aqui uma variável do tipo scanner, tá? E eu vou chamar ela de scan, tá? Isso aqui é o nome da variável, você pode dar o nome que você quiser, beleza? Você pode criar scanner entrada, por exemplo. Vou chamar scanner entrada, tá? Scanner entrada, e aí eu crio uma instância dessa classe scanner. Como que eu faço isso? Ó, new scanner. E aí eu passo como parâmetro aqui o system.in. Beleza? A linguagem Java, quando ela é instalada, ela é pré-instalada com diversas bibliotecas para as mais diversas funcionalidades, tá? Essas bibliotecas, né, essas classes que são fornecidas aqui junto com a linguagem Java, elas não estão 100% disponíveis em todos os arquivos que a gente criar, tá? Porque senão nossas aplicações elas iam ficar muito pesadas. Então o que acontece? A gente tem que carregar as classes que a gente quer utilizar por demanda, tá? Como que é feito isso? Vejam que eu estou utilizando a classe Scanner. A classe Scanner é uma classe que não está disponível aqui dentro da minha classe aula 1. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que importar essa classe aqui para dentro, tá? Como que eu faço? Ó, é só eu clicar na lâmpadazinha aqui do lado e marcar a primeira opção, ó, adicionar importação para Java Util Scanner. Quando eu clicar aqui, ele vai adicionar essa linha aqui em cima. Import java.util.scanner. Então ele faz o import dessa classe pelo namespace dela. Tá? Então significa o quê? Que existe uma classe scanner que está dentro de um pacote chamado util, que está dentro de um pacote chamado Java. Tá? Quando eu faço esse import aqui, significa o quê? Que eu posso agora, né, a partir de agora, criar variáveis do tipo scanner aqui dentro da minha classe, que foi o que eu fiz aqui. Ó, eu criei uma variável chamada entrada, que é do tipo scanner, e eu consigo executar os métodos que estão implementados dentro dessa classe também. Beleza? Por exemplo, tá? Voltando aqui no PowerPoint rapidamente. Se eu quiser fazer a leitura de um valor no formato string, tá? Eu vou utilizar esse método aqui, ó, nextLine, tá? Aqui ele está scan.nextLine porque ele criou a variável como scan. Como a gente criou a nossa variável chamada entrada, a gente vai executar o entrada.nextLine, beleza? Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou criar primeiro uma mensagem. Então system.out.println. Eu vou colocar assim, ó, por favor, informe o seu nome.
tá? E aí aqui embaixo eu vou colocar o meu entrada ponto next line. Olha só como é interessante aqui o assistente do NetBeans, tá? Ele mostra aqui o método que eu quero, que é o next line, e ele já mostra aqui do lado direito, ó, o que esse método retorna. Então esse método me retorna um string. Então o que vai acontecer? Eu vou digitar alguma coisa lá no console. Quando eu der o enter, esse método automaticamente pega o que eu digitei e retorna, tá? Se ele vai retornar uma string, eu tenho que ter o que aqui então? Eu tenho que ter aqui uma variável do tipo string, que eu vou chamar de nome, para receber esse retorno, tá? Então ele vai pegar o que foi digitado e vai jogar para mim dentro dessa variável chamada nome, beleza? Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir esse nome aqui na tela, tá? Então eu preciso escrever de novo system.out.println. Vejam que o system.out.println ele é um comando um pouco grande, né? Um pouco chatinho de ficar digitando toda hora. O NetBeans ele fornece aqui um atalho para a gente escrever esse comando. Então, sempre que você quiser escrever o comando system.out.println, é só você escrever SOUT, tá? S-O-U-T, e apertar a tecla Tab. Ele automaticamente cria para você a linha com o comando de println, já com as aspas aqui dentro, tá? E já com também o cursor, tá? O cursor aqui de digitação já no local indicado. Beleza? Aqui dentro, então, a gente vai escrever assim, ó. Seja bem-vindo, vírgula. E agora eu vou imprimir aqui o nome que foi digitado, tá? Lembrando que o nome que foi digitado, o método nextLine jogou ele aqui para dentro da variável nome, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, mais variável nome. Beleza? Então, o que é texto estático fica dentro das aspas duplas. O que é variável, obviamente, eu não posso colocar na aspa, tá? Esse sinalzinho de mais aqui, ele vai servir para concatenar. Então, ele vai concatenar esse fragmento de texto, aqui, tá? Com essa variável, beleza? Para executar, Shift F6. Então, olha só, ele colocou aqui um Hello World. Por favor, informe seu nome. Eu vou colocar aqui o meu nome, então, Rafael. Quando eu der o Enter, ele vai falar aqui, ó, seja bem-vindo, Rafael. Então, eu consegui fazer aqui, ó, a saída de dados. E eu consegui entrar com uma informação. E essa informação ela foi utilizada na hora de processar o meu algoritmo. Beleza? Então, sempre que você quiser fazer o input de dados aí, você vai utilizar a classe Scanner, tá? É a classe Scanner que eu criei justamente aqui nessa linha, tá? Vou até dar uma separada aqui para ficar mais legível. Beleza? Então, sempre que você criar isso aqui, ó, essa variável, como ela é do tipo Scanner, ela me fornece a possibilidade, então, de fazer aqui a leitura de dados, tá? Nesse caso aqui no formato string, mas eu poderia inclusive fazer a entrada em outros tipos, como por exemplo, next int ele vai receber um inteiro, next double recebe um double, next boolean recebe um boolean e assim por diante. Beleza? Então, por exemplo, ó, se eu quiser receber uma variável numérica, tá? Eu coloco assim, ó, int. Por exemplo, vamos supor que aqui, ó, a gente leu o nome do usuário, tá? A gente, ó, por favor, informe seu nome. Agora a gente vai ler a idade dele, tá? Então eu vou colocar assim, ó, int idade vai ser igual a entrada, que é a nossa variável que possibilita aqui a leitura de dados, ponto next int, tá? Então se eu quero ler o inteiro, eu coloco next int, tá? Só lembrando que eu vou precisar aqui colocar uma informação, né, para ele saber que ele tem que digitar a idade dele. Então vou colocar aqui, ó, system.out.println informe a sua idade. Para colocar o system.out.println já mostrei para vocês, né? Solt tab. Beleza?
Agora eu peço para ele, ó, colocar assim, ó, nome dele mais vírgula, informe a sua idade. Certo? Aí chegou nessa linha aqui, ó, ele trava lá a execução, fica esperando o usuário imputar algum dado lá no console. Quando ele der o enter, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor que foi digitado no formato inteiro e vai salvar dentro dessa variável int idade, tá? E aí, por fim, a gente mostra aqui uma mensagem só para confirmar que ele realmente está armazenando essa idade, tá? Então, vou colocar aqui, ó, sua idade é... E aí eu concateno aqui com a variável idade. Beleza? Shift F6 para executar. Então, ele vai pedir aqui um nome. Eu vou colocar meu nome, Rafael. Ele, seja bem-vindo, Rafael. Rafael, informe a sua idade. Minha idade é 34. Beleza. Ele mostra aqui, ó, sua idade é 34. Tá? Então aqui, ó, nesse primeiro caso, né, informe seu nome. Eu fiz uma entrada next line, eu li o valor em string, tá? Porque eu sabia que eu ia receber texto. No segundo caso aqui, eu coloquei o 34, porque eu queria que esse valor fosse lido como inteiro, tá? E não como string. Então eu precisava que ele fosse um valor numérico. E aí depois eu imprimi ele aqui, ó, sua idade é 34, tá? Muito bem. Vou fechando aqui. Voltando. Então na prática, né? Então a gente já viu aqui na prática como fazer tanto a parte da saída, né, da impressão, systemoutprintln, como a parte da entrada, utilizando a classe scanner para a gente poder ler dados via teclado e via console. Beleza? Muito bem. Um detalhe importante, tá? Antes de passar aqui para o último slide, é que sempre que eu leio um dado que não é string, tá? Sempre que eu não utilizo esse comando next line aqui, o que vai acontecer, tá? Ele vai travar o cursor. Então, sempre que eu utilizar o next int, ou next double, ou next boolean, tá? Eu preciso, depois que eu executar ele, eu preciso executar novamente o entrada.nextLine, porque senão ele vai engolir o próximo comando, tá? Então, sempre que você fizer uma leitura via nextInt ou o nextDouble, imediatamente na próxima linha, você coloca esse comando aqui, tá? Porque se você tivesse um nextInt aqui, ó, depois nessa linha aqui, e não tivesse esse, ele ia pular ele, tá? Ele ia engolir o próximo comando e ia partir ou para o final da execução aqui do algoritmo, ou então para a próxima leitura. Então, sempre que você fizer isso, tá? Você tem que colocar aqui também o next line, justamente para ele reposicionar, né, internamente ali a questão da leitura dos dados. Beleza? Certo? Então, aqui passando para o último slide, tá? A gente tem aqui 4 exercícios bem básicos, tá? Exercícios / desafios aí para vocês tentarem fazer no computador de vocês, tá? No NetBeans de vocês. Então, primeiro, criar um algoritmo para ler 2 números e retornar a soma desses números. Esse aqui é o mais simples de todos, tá? Bem tranquilo de fazer. Criar um algoritmo para imprimir todos os números pares de 1 a 100, aí já é um pouco mais difícil. Criar um algoritmo para receber um número via teclado, tá? Utilizando lá a classe scanner. Imprimir todos os números que estão no intervalo desse número e de 50. Então, por exemplo, o cara digitou 20, você vai imprimir todos os números que estão entre 20 e 50. Se ele digitou 30, você vai imprimir todos os números que estão entre 30 e 50. E assim por diante, tá? Número 4, faça um algoritmo para ler o nome e a idade de 3 pessoas e você vai imprimir o nome dos 3 do mais novo para o mais velho. Então, você vai pegar sempre o cara que tem a menor idade, tá? E imprimir do mais novo para o mais velho. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado aí dessa videoaula, tá? Na próxima aula a gente vai aprender mais comandos e a gente vai criar mais códigos aqui dentro do NetBeans, beleza? Então, até a próxima.